Esse livro aqui se chama A Fada Feiticeira. Então eu vou ler para vocês o que é que esse texto está dizendo aqui atrás, ó. Então nesse texto está dizendo o seguinte, ó. As fadas tinham de ser sempre boazinhas e arrumadinhas também. Estes alunos de primeiro ano estudam na Escola Municipal de Ensino Fundamental e Infantil Antônia Dagmar, de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. Mas a fada Rosa Maria... Fomos até lá para ver como a professora Sônia Maria trabalha a compreensão de texto com os alunos através de histórias infantis. Como será que Rosa Maria vai resolver a situação? E agora eu gostaria que vocês falassem um pouquinho dos livros que vocês levaram para casa, tá ok? Quem gostaria de começar? Isa? Tem uma parte que eu não gostei muito, não. Fale pra gente, então. Porque ele não obedeceu a mãe dele, em vez de ele ficar comendo tanto, assim. Acho que eu achei triste quando a borboleta morreu no bico do passarinho. Do seu livro, Gabi? Daí queria voar junto com eles. Daí ela não sabia que os pássaros comiam borboleta, daí os pássaros comeu ela. Comeu a borboleta? A palavra texto, ela significa tecido. Texere em latim, né? É tecer. Texto é tecido. É do particípio passado do verbo texere. Então é um conjunto de frases tecidas entre si para criar um significado único, para criar um significado uniforme, para criar uma unidade de sentido. O professor Francisco Savioli, mais conhecido como Professor Platão, dá aula de português há 40 anos. Pedimos a ajuda dele para entender como se dá o processo de compreensão de texto. As competências para interpretar um texto são muito complexas e eu diria inumeráveis. Isso é que leva muita gente a dizer que texto não se ensina, texto se aprende espontaneamente ao sabor das experiências de vida. Em parte é verdade isso, em parte é verdade. Mas eu particularmente acredito que existem determinadas competências que, se elas não são completas, elas contribuem muito para aumentar a proficiência de leitura, a competência de interpretação. O texto Compreensão Textual como Trabalho Criativo, do professor Luiz Antônio Marcuski, já diz: compreender exige trabalho. Compreender bem um texto não é uma atividade natural nem uma herança genética. Exige habilidade e trabalho. Sempre que ouvimos alguém ou lemos um texto, entendemos algo, mas nem sempre essa compreensão é bem-sucedida. Compreender não é uma ação apenas linguística ou cognitiva. É muito mais uma forma de inserção no mundo e um modo de agir sobre o mundo, na relação com o outro, dentro de uma cultura e uma sociedade. Então, uma das habilidades necessárias para entender um texto, segundo o professor Platão, é dominar o código da língua em que o texto foi escrito. Por exemplo, na questão do código, é importantíssimo você ter noção de que, num texto, o significado não é autônomo. Isso que é dito assim pode ser exemplificado e o menino pode entender bem que quando ele lê um texto, ele não pode pegar a frase, tirar do texto e imaginar o sentido que ela pode ter fora do contexto, porque é o contexto que define o sentido. Ele foi no zoológico, ficou lá e ele esperou anoitecer. Quer dizer, ele fez exercício primeiro, depois ele esperou anoitecer. Quando os guardas não estavam olhando, ele saiu pela uma dessas grades, passeou, foi pela floresta, ele pegou um pouco de flores para a mãe e aí ele chegou na casa dele. Nem todos os alunos da professora Sônia Maria sabem ler e escrever. Neste exercício, interessa que eles consigam reproduzir histórias conhecidas ou que foram lidas para eles por adultos. Vovozinha, vovozinha, você está aí? A vovó de Chapeuzinho Vermelho falou: a porta está aberta, pode entrar.
Então, comeu a vovozinha, de chapeuzinho vermelho, depois colocou a roupa dela. Um dos objetivos, né, que eu tenho com a roda de reconto é aproximar a criança da linguagem que se escreve, né? Eu quero que eles contem a respeito daqueles livros, que eles falem sobre aqueles livros e despertem o interesse das outras crianças que estão vendo. É um modo de recontar o Chapeuzinho Vermelho. Para a professora Norma Ferreira, da Faculdade de Educação da Unicamp, as experiências de vida de cada um ampliam os sentidos produzidos por um texto. Ler é o encontro do leitor de carne e osso com um objeto chamado livro, ou uma tela, ou um texto que vem em diferentes lugares, diferentes suportes, e é produção de sentidos. É uma prática cultural, eu leio porque eu produzo sentidos dependendo do texto, daquilo que o texto me oferece, mas também dependendo daquela expectativa que eu tenho com a leitura, minha história de vida, minha história de leitura, as marcas daquele texto, o conteúdo, o enredo, a forma como ele se apresenta. Mas se eu tivesse que resumir o que é ler, eu diria que ler é produzir sentidos. Enquanto a formiga carrega comida para o formigueiro, a cigarra canta o dia inteiro. Na Escola Estadual Paulo Rossi, Zona Sul de São Paulo, a professora Marili criou um projeto que reúne leitura, interpretação e declamação de poemas. Seria uma barra ao trabalho da formiga. A escola está entre as mais bem avaliadas na cidade de São Paulo, segundo os resultados do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado pelo Ministério da Educação. Num primeiro momento, eu priorizei analisar mesmo a estrutura da poesia. Verso, rima, enfim, os pares de rima, as aliterações. E essa análise para eles era mais fácil. Quando a gente entrava na análise do conteúdo, aí eles tinham um pouco mais de dificuldade, mas a partir da terceira poesia isso já ficou mais fácil, eles acabavam analisando as poesias com maior facilidade, enfim, não teve problema. E isso estimulou a leitura, porque eles me pediam livros de poesia depois. Eu sou feita de madeira morta, mas é uma coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho. Qual poema que você mais gostou, Luana? Castigo. Castigo? Como é que é esse poema? Fala sobre uma Branca de Neve, a bruxa, sobre a história dela. Existe o chapéu que a bruxa coloca e vira o sapo. E na história real, a bruxa morre caindo do penhasco. Você acha mais fácil entender esse tipo de texto, que é poesia? Ou, por exemplo, aqueles textos de jornal, que é um texto que é uma narrativa? O que você acha mais fácil? A poesia. Poesia? Poesia. Você gosta mais por quê? Porque ela me chama mais atenção. Não tem mais rima. Qual que dá mais trabalho para entender? Mais trabalho. A reportagem. A reportagem? Por quê? Porque ela explica demais. Eu gosto. Marco, mas aqui na sua escola também tem compreensão de outros tipos de texto, como a prosa, esses textos que explicam demais. Nesta outra atividade que trabalha a interpretação, é preciso ser bom de conversa. Os alunos se dividem em duplas e cada integrante escolhe uma notícia de jornal. E aí começa a disputa. Um tem que convencer o outro de que a notícia que selecionou é mais importante. Shirley, é bem melhor a minha, olha, eles querem desafogar a linha do metrô, porque acho que muitas pessoas elas têm dor de cabeça, quando sai uma pessoa fica empurrando a outra. Essa linha do metrô vermelho pega de que estação para que estação? Corinthians, Itaquera, Palmeiras, Barra Funda. Desafogar a linha vermelha é um dos objetivos do trecho. Muito legal isso, não é? Esse aeroporto é 503 quilômetros de Teresina. O confortável terminal mescla a arquitetura futurista com um símbolo do passado que poderá ser visto dos céus pelos que chegam. Tá bom, você já me convenceu. É um absurdo gastar 20 milhões em um aeroporto que vale 25 e não existe. Não, gastar foi ao
contrário. Aeroporto de 20 milhões no Piauí já gastou 25 milhões e ainda não existe. Eu acho que nesse caso é mais difícil porque eu trabalho o tipo argumentativo, que é a persuasão. E nem sempre na idade deles eles conseguem ser persuasivos. Então é um pouquinho mais difícil de trabalhar, mas a gente está fazendo roda de jornal, eles têm que convencer uns aos outros de que a notícia deles é a mais legal e isso é mais difícil. Para convencer, talvez seja necessário antes inferir. A inferência foi outro conceito que a professora Norma Ferreira citou. Trata-se de mais uma competência importante no processo de compreender textos. Inferir é uma habilidade mais complexa. Por quê? Porque além de você identificar, você tem que relacionar, levantar hipótese, exige uma determinada leitura, mais onde você checa, onde você compara aquilo que você lê e produz o sentido, né, para aquilo que você lê. Então, a inferência normalmente tem sido mais difícil e tem sido menos trabalhada, porque significa uma prática de leitura onde eu volto ao texto, onde eu me pergunto para o texto e etc. Mas será que crianças pequenas, como as da professora Sônia Maria, já conseguem fazer inferências? Eu não tenho dúvida de que o menino nos anos iniciais, ele tem essa capacidade de ir entendendo textos, frases. Um menino de 6 anos sabe fazer análise sintática. Ele não sabe dar os nomes, mas você diz para o menino: Pedro matou Paulo. Qual é o sujeito? Não sei, professor. Qual é o objeto? Não sei, professor. Mas quem foi para a cadeia? Pedro. Quem foi para o cemitério? Paulo. Ele decifrou que Paulo está aí na frase para indicar o paciente afetado pelo verbo matar. E que Pedro aí é o sujeito ao qual você está atribuindo o ato de matar. Você também já ouviu falar de inferência no programa sobre alfabetização e letramento literário, que acompanhou a disciplina Conteúdos e Didática da Alfabetização. Vamos rever um trecho. A inferência é muito gostosa porque a criança ela tem a oportunidade de dar suas ideias, de falar o que ela acha que vai acontecer no texto. O lobo está precisando de açúcar para fazer um bolo para quem mesmo? Pra vovó. Para fazer um bolo para a vovozinha. E aí, será que o porco vai emprestar? Não, vai. Será que o porco é o ruim dessa história? O professor contribui para que o aluno perceba como ele lê, como ele consegue compreender a leitura. Então, o professor diz, nós estamos fazendo uma inferência, nós estamos fazendo uma pergunta ao texto, nós estamos estabelecendo uma relação intertextual, nós fizemos uma conexão entre o texto e o mundo em que ele vive, uma conexão entre o texto e um outro texto. Por isso, é de fundamental importância essa mediação do professor. A interpretação ela abre caminho para todas as disciplinas e não só para a língua portuguesa. E eu sinto que a maioria dos colegas tem dificuldade, principalmente quem não tem formação específica na área de língua portuguesa. Então, as pessoas buscam, às vezes, compreensões de texto com perguntas chapadas ou perguntas clichês que eu acho que complicam esse trabalho. E eu insisto nisso, que você ficar só na fruição do sentido produzido é importante, mas também importante para compreender texto e produzir, é necessário mostrar os caminhos seguidos para construir tal sentido e não outro. Nós somos professores de linguagem, somos aqueles que vamos mostrar os mecanismos textuais. Você não fala só do sentido construído, você fala do modo de construir o sentido.